Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe, é centro, é potência e é pauta. No meu quilombo, isso é imprescindível. Então, Pod Black, menos é mais no ar. Bora lá, mais uma noite com o Papai do Céu. E, né, todo dia é dia de um novo entrevistado, todo dia é dia de uma nova história. E hoje a história é do filho da dona Gislene, que é o Douglas Martins. Então, antes de mais nada, Tatá, gratidão. E Douglas, seja muito bem-vindo ao Pod Black Menos é Mais. Muito obrigado, uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Olha, uma honra estar aqui com a Isa Black, participar desse podcast. Bom, vamos lá. Douglas, espera. Eu sei que, assim, geralmente você vem com um texto na cabeça, mas a primeira coisa que eu quero é que você relaxe. De boa? Tudo certo. E eu vou em algumas perguntas e você solta. Eu quero saber que, assim, você é um menino prodígio, porque com 8 anos você já tocava em festa? Na verdade, eu com 14 anos já tocava em festa. Ah, tá. Eu tenho 8 anos de carreira como técnico de áudio. Certo. Entendeu? Então fala pra mim, porque assim, de DJ eu só conheço de ouvir dizer. Fala pra mim exatamente qual é a sua vivência com música, o seu mundo, fala pra gente, porque muita gente ouve falar, fulano é DJ, mas também só isso. Então passa pra gente a sua caminhada. Bom, a minha caminhada foi a seguinte. Eu treinava bastante como atleta e aproximadamente aos 11 anos eu sofri um acidente no pé, me impossibilitando de correr. Eu corria 100 metros rasos e não conseguia mais correr. E para poder se recuperar disso, um amigo meu deixou um equipamento de DJ lá em casa e falou, eu não consigo ligar, se vira. Em 2 dias eu já estava manuseando o equipamento. Nossa, que maravilha. E eu gostava de ouvir música. Meus pais vieram do norte, sempre ouviram forró e outras coisas. Sempre gostaram um pouco de Phil Collins, Bon Jovi. Então tem todo um Bom gosto bom musical gosto vem de família. por trás disso. E eu comecei a me interessar muito por música nesse quesito, porque eu era bem dedicado aos treinos como atleta. Eu estava até numa seleção do Morumbi para poder correr. Quando foi isso? Quando foi esse seu acidente, Douglas? Porque você parece, com todo respeito, um menininho ainda. Não é? Bom, eu tenho 28 anos, Isa. E isso foi quando eu tinha de 11 para 12 anos. Nossa. Eu treinava desde os 6 com as minhas tias. Elas tiveram uma equipe de atletismo e sempre alimentação, treinos intensos. Sempre muito dedicado a isso, junto com elas. Sou muito grato a elas por isso, inclusive. Mas acabou trazendo esse lado musical. Certo. E eu nunca deixei de lado esse lado musical, sempre vim aprimorando, sempre vim discotecando. Chegou um ponto que eu tive que, com 16 anos, procurar um trabalho CLT. Bom, passei um tempo nesse trabalho CLT, algumas pessoas foram mandadas embora desse trabalho, e eu trabalhava numa rua da qual eu não imaginava que tinha um estúdio lá. Olha que interessante. O meu pai acabou trabalhando por um tempo para esse estúdio, conheci o pessoal desse estúdio. Eu fui pegar meus documentos e estava subindo um belo dia e um cara chamou para desmontar alguns teclados, me oferecendo um dinheiro. Eu falei, pô, ótimo. Quando eu entrei, eu fiquei Boca aberta, maluco. né? Tirei quase 100 teclados daquela sala. Era um estúdio fantástico. Nunca tinha visto nada igual. Porém, sempre tive meu gosto musical, sempre tive minhas experiências com festas de casamento, festas de debutante, festas de aniversário. Consegui até um certo ponto fazer algumas festas underground aqui pro lado da República. Não foi muito bem o nicho que eu queria trabalhar, mas a gente ganha Dinheiro bastante. paga a conta. E também conhecimento traz, a experiência, né? A vivência conta muito pra gente. Então, nisso, eu acabei indo pro mundo do estúdio, depois dessa oportunidade. E deixei um pouco de lado a parte de discotecar. Mas essa parte de discotecar me trouxe algumas percepções muito boas na vida. Eu estava ali na pista e eu tinha que decifrar as pessoas. Realmente ver como elas estavam agindo, como elas estavam dançando, curtindo, como elas se vestiam, quais estilos elas usavam e quais gêneros eu poderia usar a favor para elas se soltarem, aproveitarem e curtirem
a noite com um bom sorriso e uma boa música. Porque tudo isso é um casamento, então, né? Você tem Sim, que pegar a moda, o sorriso e misturar com o que você tem para oferecer para que esse casamento saia perfeito. e isso. Eu consigo transmitir uma história, no final das contas, com o set, onde faz sentido para as pessoas que estavam naquele momento, vendo como elas agem, qual é o tipo de música que elas gostam, ou que elas se movimentam mais, ou como elas se vestem. Por um exemplo, desde os anos 70, a gente tem o movimento hip hop, certo? E mudou muito a forma como as pessoas que gostam de hip hop pro atual se vestem. Mas tem características que hoje em dia são indispensáveis. O boné barreta. Não posso falar muita coisa sobre o hip hop, eu sou fanático. Certo. O boné barreta, uma calça mais solta, um estilo swag que pode vir dos 2017 até os 2020 ali. Pequenas coisas assim que englobam no fato da pessoa se vestir, mostra pra mim o estilo que ela curte. Mesmo a gente tendo todas essas subdivisões de gêneros musicais, a gente consegue ali ainda compreender, enxergar a essência da pessoa. Porque a forma que ela se veste, às vezes demonstra o que ela escuta, o que ela vive, ou como ela lida a vida. Um lado mais street, mais despojado, eu posso colocar umas músicas ou um trap mais novo e ver, testar a todo momento se a pessoa gosta ou não. E essa percepção dentro da pista me trouxe muitas coisas boas para ver, enxergar as pessoas, sabe? É fascinante porque tudo isso engloba justamente na música, que é com que eu trabalho. Nossa, eu tô boquiaberta, porque você tá ali em cima, discotecando, e a gente que tá embaixo, a gente naquele. Tá ali todo mundo soltinho, porque é claro, você sabe fazer o seu trabalho, você sabe fazer com que as pessoas na pista realmente se soltam, porque você já fez essa leitura. Só que é o contrário, as pessoas, eu tenho quase que certeza absoluta, que olha para o DJ e não consegue fazer essa leitura de tudo isso que vocês fazem. Ao contrário, a gente olha ali, é só. Eu vou falar por mim. A Sim, gente olha ali, é só um homem ou uma moça mexendo ali os dedinhos, mexendo na aparelhagem. E em contrapartida, vocês não, vocês estão captando todo esse movimento. todo o ambiente. É uma análise complexa para falar às vezes, mas é muito certeiro, dependendo de como você está. Eu tenho certeza que muitos DJs open format têm um pouco de dificuldade em produzir alguns sets, dependendo de onde eles vão se apresentar, pelo estilo. Mas o DJ open format, ele tem esse wall na mão dele, né? Esse todo. Então ele consegue se virar muito bem. Depois de passar por tantas experiências, eu vi que ter virado um DJ open format fez com que eu desmistificasse algumas coisas e realmente aprofundasse na essência, que é fazer a galera curtir, enxergar o que eles gostam de ouvir, entregar uma boa transição a todo momento e que realmente eu conseguisse ler eles e entregar o que eles precisavam para eles se soltarem e se sentirem. E a reação do público é na hora, né? Quando você solta aquilo que eles realmente querem curtir, na hora você vê o salão pegando fogo. Pegando fogo e às vezes eles não esperam. Eu já fiz uma leitura e vou fazer um corte seco de uma virada, deixo só uma cauda com reverb e, bom, vem uma música do momento. E a gente vê muitos DJs fazendo isso, muitos DJs renomados. Do nada, tudo que a pessoa espera é ouvir X música. E vem um corte seco com uma leve cauda de reverb e entra a faixa que todo mundo estava esperando. Ele Amor, já fez a amor, espera um leitura. pouquinho, amor. Ó, você é DJ. Eu não Aham. sou. E aposto que muito de vocês também não. Então, assim, esse corte seco, essa cauda, dá pra você. Vamos lá. A gente está a todo momento trabalhando com transições de faixas, de uma Ah, faixa tá, para tá, outra. tá. Então, esse corte seco é uma faixa que está tocando para Parou? uma outra música, Ah, entendeu? E às entendeu. vezes essa cauda é um reverb, alguma coisa que sobra só para dar o glue, dar a cola. E aí entra a faixa que todo mundo tá esperando, todo mundo tá curtindo no momento. Entende? Então ele já consegue perceber ali o que falta naquele ambiente para chegar e pegar fogo na pista, como você disse.
Então é essa análise que a gente tem. Nossa, é super interessante. Eu, quando for numa próxima festa, que eu sou mais do tipo de ficar lá sentadinha na cama. Mas tudo bem, qualquer hora dessas a gente vai tirar o traseiro da cama e vai dar uma curtida para começar a analisar dessa forma que você está passando. Porque antes disso, sinceramente, para mim era só mais uma pessoa ali tocando sem que você tivesse essa visão de um todo. Para mim, assim, você já vinha com o pacotinho completo, eu vou tocar isso, 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 isso e isso, e vocês aí que fiquem felizes. Mas não, é um trabalho totalmente estudado, cada movimento, cada ação que você vai fazer, né? É estudado em cima do que você tem na pista. Isso Você porque sabe que se você vier com uma listinha de casa, talvez não tenha o resultado que você espera, porque sempre tem um percentual de pessoas que quer aquela boom. E você tem que captar isso naquelas pessoas e soltar o boom para que todo mundo fala, bora voltar onde o DJ tá tocando, porque o cara é o cara. Bom, tem muita gente que prepara seu set list, Uhum. vende o seu show, sua apresentação, e pra mim, tudo certo. A questão de tocar em eventos corporativos, festas de debutantes, casamentos, aniversários, já é um pouco diferente. Você tem famílias, você tem pessoas juntas, e cada um gosta de um pouco de cada coisa. Isso para alguns DJs fica até confuso, fica até complicado. Mas se você souber fazer uma leitura de como está a sua pista, de quem são as pessoas e do que eles costumam ouvir, se você fizer uma rápida percepção e conversar um pouco ainda antes de chegar no evento, ver, realmente analisar, você consegue extrair mais, sabe? Eu não falo de chegar lá com as músicas tudo pré-prontas no setlist, mas você consegue extrair mais das pessoas. Olha, eu fui fazer um casamento e eu toquei tudo que a noiva pediu. Ela me pediu para começar nos blacks, trouxe o dinamite, vim subindo de uma forma cronológica, até chegar nas eletrônicas dos anos 2000. E depois disso, a festa começou a dar um down. Eu entendi que ia acabar. Porém, quando foram alguns convidados embora, o pessoal, né, com uma idade um pouco maior da família dela, ela pediu para que eu soltasse qualquer coisa para finalizar a festa bem. Por incrível que pareça, eles tinham se conhecido numa rave. O filho deles adorava um rave. E eu tinha mais de 800 músicas de Psytrance. Eu fiz eles pularem até o último instante da locação, do aluguel deles. Eu recebi um áudio maravilhoso, tanto do noivo quanto da noiva. Eles não esperavam aquilo. Eu não sabia que eles tinham se conhecido numa rave. Eu recebi um áudio dela falando que foi o melhor presente de aniversário de casamento que ela ganhou, porque ela realmente viveu aquele momento. E ver o marido, ver a mulher e a criança pulando com uma energia surreal no final de um casamento, pra mim foi muito satisfatório. Eu deixei ali, eu já tinha preparado o meu material, não sabia do que estava acontecendo, e eu só fiz uma leitura para soltar isso. Eu olhei para um pequeno mandala que estava no teto. Falei, não tocou trance hoje, e a gente tá saindo da eletrônica. Eu vou colocar fogo aqui na pista. E foi o que eu fiz. Gente, foi maravilhosa a sua sacada. Foi um Porque detalhe. tinha tudo para acabar a locação, né? Porque ela falou, toca qualquer coisa. Você poderia realmente não ter feito a leitura e tocar qualquer coisa, mas quer dizer, você captou um detalhe e botou fogo no parquinho. Realmente, foram os últimos 40 minutos assim da festa que todo mundo pulou. Todo mundo que estava adorou. Gente, creio que até eu ia adorar, porque geralmente os finais de festa, o pessoal já quer aquela coisinha assim mais morna, né? Ninguém tá muito no pique de pular, de saltar. Ou o básico, né? Que eu vejo muita gente finalizando a festa com axé. Todo mundo sabe dançar.
entendeu? Explosão, Tchacabum, todo mundo sabe dançar, então o pessoal quer fazer aquela passinha todo mundo junto pra finalizar todo mundo junto. Mas eles não esperavam o quê? Que a leitura reverberasse com a energia que eles tinham de se conhecer numa rave e de estar casando e finalizando a festa de casamentos deles com a mesma energia, com o mesmo estilo musical. Eles estavam radiantes, eles estavam pulando, vibrando. Isso pra mim foi uma conquista. Quer dizer, foi um presente trocado, né? Foi um presente Você deu esse presente para os noivos e, ao mesmo tempo, recebeu quando você recebeu o áudio deles. E né? ambos sem saber que seria uma troca. Gente, é perfeito. São coisas que não acontecem todo dia. Mas se você tem a percepção de detalhes, se você é um detalhista, você acaba fazendo isso que você fez. Tenho que tirar o chapéu para você. Porque, olha, realmente um outro qualquer poderia ter feito exatamente isso que você falou. Coloca um tchacabum, todo mundo vai pegar a pistinha ali dançando e cada um no seu cada um. Ela ia, sim, te agradecer porque você fez o seu trabalho, mas não seria aquela coisa de gratidão eterna, né? De você ter ido no âmago, no íntimo deles, para aquela noite que é a noite mais esperada, que é o casamento. Gente, é tudo, é tudo. Fala para mim o que é alcançar a coloração sonora. Coloração sonora. Isso. Vamos lá. Eu posso falar bem disso? Eu trabalho 8 anos no estúdio de gravação. Eu trabalho com muitos artistas. Passam lá todo dia, é um estúdio de locação. E eu tenho diversos equipamentos. Então, o que eu costumo falar de coloração? Geralmente os músicos vão colocar um guitarrista. Ele vai timbrar a guitarra dele. Ele pode usar um pedal de efeito, ele pode passar num compressor, ele pode usar um pré-amplificador diferente, ele pode usar um microfone diferente. Tudo isso, todo esse trabalho, colore o som da guitarra dele. Não é aquele som cru que vem direto da linha. Dependendo do amplificador que ele usar, dependendo do pré que ele usar, dependendo do pedal que ele usar, tudo aquilo vai agregar uma cor, vai trazer em outro ditado calor, vai deixar o som warm, quente. Entende? Se ele passar, sei lá, num pré-valvulado e alguma coisa assim do tipo. Então, trazer coloração é uma questão que une o que o músico quer, né? O resultado final que o artista procura e uma parte junto com o engenheiro de áudio, junto com o pessoal da assistência técnica ali, que tá ali para munir a pessoa para chegar na coloração que ela realmente quer e deseja. Então, tanto é do músico, do seu instrumento, até a última parte da captação. Eu diria que até aí você pode colorir o som à vontade. Você, por exemplo, pode colocar um microfone de fita para captar a guitarra, onde os agudos são mais escuros, eles não têm tanto brilho. Como você pode colocar um outro tipo de microfone, condensador, pediado perto do amplificador, para você poder ter mais brilho. E assim você vai achando essa cor, esse equilíbrio. E tudo isso você aprendeu no dia a dia ou você fez cursos para entender isso, para captar isso? Olha, como DJ, eu comecei um curso na DJ Ban, não consegui finalizar. Participei de vários workshops. Aprendi muito vendo outros DJs tocando. Um cara que eu gosto muito, que é o DJ Carlos Atendido. Ele participou do Red Bull Freestyle, assim como a Sinatra. Não tenho o que falar deles. Para mim, são pessoas incríveis discotecando. Muito astutos, muito ágeis. Boas, ótimas sacadas. E quando você vê outras pessoas, você procura a sua própria identidade. Sim. E às vezes ter vivido algumas experiências me fez aprender mais. Por exemplo, a questão do casamento que eu fiz. Eu tinha feito essa playlist anos atrás, quando eu fazia um evento underground aqui na República. E eu não usei as músicas da forma, não diria que correta, mas da forma que valorizasse elas no evento. Eu já tinha um trabalho pronto, mas a vivência fez com que esse meu trabalho pronto fosse aproveitado e valorizado anos após. Quer dizer, então não é necessário que você faça uma playlist e ela seja aproveitada
toda agora. Você pode fazer e guardar. Uma hora ela vai ser usada. Sim. Vai depender muito do seu ponto de vista e de onde você vai estar fazendo o evento. Isso. Nossa, isso é muito interessante, porque a gente imagina que assim, você fez uma playlist pro Podbreak. Então você só vai usar aqui no Podbreak. Entendeu? Mas não, você está dizendo que você pode fazer, usar de uma certa forma aqui e deixar guardada que você vai conseguir dar vida nova Sim. com um novo sentido. Às vezes ela pode ser uma introdução. Eu só quero criar um ambiente de começo ali. Essa playlist pode virar uma introdução. Às vezes ela pode casar perfeitamente 3, 4 músicas que eu toque junto ali. Posso usar só um trecho dela para fazer uma ponte para outro gênero musical. Então, assim, às vezes, o que você trabalha como DJ, porque a galera geralmente não saca, mas a gente tem um bom trabalho por trás disso. A gente, querendo ou não, vira bibliotecários de música. A gente faz nossas playlists, mas é tudo uma organizaçãozinha. Como se fosse pasta por pasta por pasta, como se estivesse no gaveteiro. Entende? Você tá lá no gaveteiro e tá colocando, olha, isso daqui é tudo que eu tenho de house, isso daqui é tudo que eu tenho de funk, isso daqui. Ainda mais o DJ Open Format hoje em dia. Ele tem que ter tudo. É uma carta na manga. O que tá na boca do povo tem que tocar. E vira e mexe, eu já vi muita gente, tipo, deixa lá o Pix, pede música. Tem que ter a música que o pessoal pedir. Então você tem que ter muita música. Você tem que ter muita playlist, você tem que ter muita sacada. Então, às vezes, tipo assim, você fez uma playlist pra praia. Pô, fiz uma playlist pra praia, fiquei lá 2 semanas fazendo uma playlist com aquele clima summer, aquele deep house tranquilo, com um gingado brasileiro. E aí o evento é cancelado, faltando 3 dias. Você recebe uma parte, dependendo do seu contrato, e o seu trabalho fica ali parado. Isso não quer dizer que você vai deixar de usar ele. Você trabalhou em cima, você pensou. Você sabe o que aquilo dali entrega. E se você senta ou chega na pista e olha e vê que a circunstância, o ambiente induz aquela playlist toque e case com o ambiente, vai ser uma maravilha. Você já sabe o seu trabalho pronto, você já sabe o casamento ideal. A música, querendo ou não, tem uma percepção incrível na gente. Você, dependendo da música que você começa o seu dia escutando, você não tira ela da cabeça e canta por horas. Chicletinhos. Gente, tá aqui conversando com você é uma aula. E é legal isso, porque a gente passa, a partir de então, prestar mais atenção. Porque a gente está muito mal acostumado a não valorizar, tá, a outra pessoa. E isso acontece em todos os setores. A gente costuma ver o outro como um quadro que está ali, que vai nos proporcionar satisfação, mas a gente não quer saber que ele também tem que ter preparo, tem que ter estudo, ele tem que preparar aquilo de uma certa forma para tirar o melhor da gente, né? De repentemente eu ia para as festas e falando, não, chega lá, o cara já está com todas as musiquinhas dele lá anotada e a gente vai fazer a festa, mas sem ter essa percepção, entendeu? Que você tem que saber de tudo, prestar atenção em tudo, ver o que o povo está ouvindo, ver o que está se destacando e também voltar uns passos atrás, porque de repente vai eu, mais, quero curtir. Mas vai a minha neta, 15, entendeu? Então, você tem que casar para que eu saia satisfeita e para que ela também saia satisfeita. E quando eu falo eu 60 mais e ela 15, não só eu e ela. Vai ter várias pessoas de idades diferentes querendo curtir aonde você está tocando, né? Então, é uma coisa surreal. E você falou que você tira bastante proveito dos lugares e das pessoas com quem você trabalha. Na turnê, antes da turnê dos Racionais, você também teve lá. Então, isso também foi uma aula para você. Bom, é incrível falar dos Racionais, porque eles fizeram o ensaio onde eu trabalho, antes da turnê. Eles ficaram quase 2 semanas lá. Vi a montagem de tudo, do zero. E você vê o ensaio começando a passar, é incrível como não é fácil chegar no som Racionais.
Você vê todo mundo ali soltando, disparando, tocando, todos os músicos tocando, o guitarrista, baixo, o Kylie J tá ali, Night tá ali. Meu, tá todo mundo ali, Lino, Blue, tá todo mundo. E você vê todo o trabalho que é pra poder chegar no som, o Mano Brown levantar e falar, esse é o som Racionais. Às vezes são horas. Entende? Não é uma coisa assim, pô, vamos fazer um trapzinho aqui, o hi-hat assim, assim, assim. Não, tem o som Racionais, as características, o que eles realmente procuram. Eu acho uma coisa muito autêntica e que mudou muito na nossa visão rap, hip hop dos anos 90. Até as vestes mudaram, se for parar pra pensar. Total. Eu aproveito, Mano Brown é um eu aproveito hino. esse momento e o nosso parceiro é um dos trompetistas que de vez em quando também toca com os Racionais. Então eu tiro o chapéu sempre pro Maurício, porque ele também tá de vez em quando lá. E eu ainda vou ter a oportunidade de entrevistar esse mocinho. Olha só. E você É o falando. Bugnipe, né? Bugnipe. Ah, E você falando é muito interessante realmente, porque tá todo mundo lá naquele trabalho, naquela loucura, querendo dar o melhor de si, mas nem sempre casa de primeira, né? Nem sempre o som casa de primeira, então precisa ensaia, até uma hora que o mano chega e fala, é isso, né? porque um ensaio dentro do estúdio é uma coisa muito, muito mais acima. Você pensa só, você está com todos os seus músicos interligados. Imagina só que você tá ali no console da mesa, é uma árvore, certo? E cada cabo é uma ramificação de raiz. Tá conectando todo mundo no sistema para poder ensaiar. É uma conexão de todos ali. Então, quando todos estão na mesma frequência, todos estão naquela mesma faixa, naquela mesma intenção, sabe o resultado. E tem alguém como o Mano Brown, entre outros lá dentro, tá? Do Sim. Racionais, que eles também buscam esse som. Pra chegar e falar, ó, isso daqui não tá legal, isso daqui tá legal, Racionais é assim. Quando tem essa conexão dentro do estúdio, não falo só do Racionais, tá? Qualquer outra banda que for ensaiar. Quando os músicos estão juntos e chegam num ponto, não tem essa. Às vezes, eles podem gravar 4, 5 takes acima, à frente. E aquele primeiro take que teve a conexão é o melhor. Realmente, é muito satisfatório trabalhar no estúdio, porque você entrega, você mune, né, os músicos, os artistas com toda a infraestrutura, para que eles possam ter uma sessão de gravação tranquila, um ensaio tranquilo, confortável, em que todos possam se conectar de uma forma segura e sair de lá com o melhor do material possível. Isso é realmente uma satisfação. Porque eu imagino assim, Douglas, problemas todos nós temos. E os músicos são pessoas normais como a gente. Então, todos têm os seus problemas pessoais. Então, quando eles se juntam, porque tem que ensaiar, porque tem que gravar, evidentemente que os problemas a gente deixa da porta para fora. Só que assim, é cada um com a sua cabeça, cada um com a sua vivência e cada um com os seus problemas. Quando chega lá, você que também é uma expertise no que você faz, junta com eles que sabe que eles têm que dar o melhor, aí esse casamento forma que pode não ser no primeiro momento, mas não necessário também no último. Chega numa hora que assim, quando ninguém espera, bum, deu match, casou e aí acabou, né? Falou, não, é isso que temos. Claro, eu imagino que ensaia assim um pouco mais, porque a gente sempre tem que ter a carta ali na manga, mas deve ser muito, muito fantástico. É fantástico estar ali e presenciar quando esse momento acontece. É muito satisfatório quando você vê as coisas dando certo, o ensaio indo pra frente, as pessoas chegando realmente na energia, no caso dos Racionais, ver o som fluindo da forma que quer, ver o Mano Brown levantando e falando, esse é o som Racionais, aquela afirmação. Ah, e o cara é foda, né? Não tem o que falar. Né, cara é tudo. Eu sou fã de carteirinha. Eu não posso falar nada, sou de Tapecerica da Serra, cresci ouvindo Racionais. Não posso falar nada, só tenho que agradecer. Eu imagino a satisfação que não é estar no lugar que você está nesse momento. E em todos os momentos da vida. Porque assim, a gente fala dos Racionais porque nós, da ponte pra lá, quebrada mesmo, a gente tem como um dicionário, tá certo? Tem muita gente boa, mas o Douglas, ele teve a felicidade de estar na hora certa e no momento certo.
Eu sou fã de carteirinha. Então, sim, toda vez que a gente puder, no meu caso, babar Racionais, eu vou babar. E quando eu pego um convidado que faz esse trabalho maravilhoso, aí se pudesse a gente passava a noite falando. Então, velho, se eu já estava apaixonada pelo seu trampo, tô muito mais. Que E até satisfação, Isa. morrendo de inveja. Ô, tem como qualquer dia ir lá fazer o quê? Eu fico servindo a água para você enquanto, para ficar ali vivendo isso, porque sabe, é sem palavra. Olha, é incrível essa parte é maravilhosa, mas, bom, sabemos que dentro da parte técnica a gente tem várias questões a serem resolvidas antes de acontecer um bom ensaio. Então, da mesma forma que é satisfatório, também nos dá trabalho. O trabalho é isso. E eu acredito que todos os técnicos de áudio que se vão ver isso daqui vão concordar com o que eu vou dizer. Mas, mesmo com toda a satisfação, a gente tem o nosso trabalho. Ver um show, ver um ensaio, ver uma gravação, ver a satisfação do cliente e depois ver, depois de algum tempo, aquele material sendo lançado, sendo usado, fazendo sucesso e sendo visto de uma boa forma, faz valer a pena cada pensamento, cada gota de suor, cada cabo soldado. Isso faz muito a pena na nossa vida. Não é um trabalho tão simples, precisa de conhecimento, porém, ver o resultado final e ver que você participou daquele momento de criação, que às vezes acontece. Eu trabalhei no Hip Hop Machine em 2021 com o Léo Gandeman e do nada o Freud pegou e falou, ó, tal hora vou fazer uma música inédita, última faixa que a gente estava gravando do Freud. Passou-se alguns takes, mas eu vi um projeto de criação na hora no estúdio, com músicos excelentes do jazz. Léo Gandeman, que é um saxofonista fantástico, não tenho o que falar dele, e o Freud. Então ficou aquela mistura de rap, hip hop, com jazz. A gente uniu a classe junto com o estilo. Para mim, sinceramente, dentro desse processo de criação, fazer parte não tenho uma palavra exata, mas é fantástico. E assim, o Douglas, só para complementar o que você disse, a gente sabe que a gente está falando de trabalho, né? Todo o trabalho, ele demanda da gente algumas dores de cabeça. A gente está falando a parte gostosa do trabalho, a gente está falando da satisfação de você estar lá com o pessoal, de mandar super bem. Só que assim, você tem que estudar pra cacete, você tem que saber bem o que você está fazendo. São até horas sem dormir, eu digo até noite sem dormir, porque você tem que dar o seu melhor sempre. Então as pessoas falam assim: ah, não, mas o cara vai lá, mexe lá nos botãozinhos e o trampo tá feito. A gente sabe que não é assim. Agora, não querendo comparar e comparando, é mais ou menos que nem o que eu faço, entendeu? A gente faz o contato até conseguir o sim, até conseguir preparar mais ou menos isso aqui e tentar, viu, gente? Tentar dar o melhor da gente é meio complicado. Quando a gente pega o resultado, eu falo, putz, foi mó da hora. Tá lá com o Douglas. O Douglas é um cara que manda super bem. Aí eu falo, ufa, agora eu vou dormir satisfeita. Então, esse seu trampo é 10 vezes, né? Se a gente for comparar na escala, é 10 vezes lá em cima, porque não é só você, é você e pessoas com que a gente é fã de carteirinha. Mas não é cheguei, fiz e tô indo embora, entendeu? Você tem que suar a camisa e dar o seu melhor para que eles também consigam dar o melhor deles, porque depois, embora não sei se acontece ou não do seu nome aparecer, mas nem importa, só de você saber que você fez parte desse trampo, meu, a satisfação é. E saber da sua entrega. Você encostar a sua cabeça no travesseiro depois de um dia de trabalho. Você fala, nossa, deu tudo certo. Poxa, mas eu me esforcei para que aquilo dali desse certo. Desculpa. Não tem palavras, não tem. Eu vou dormir tranquilo. Isso para mim é o que vale. Sabe, você deita sua cabecinha no travesseiro e fala isso. Muitos técnicos, muitos engenheiros de áudio, muita gente que tem estúdio aqui em São Paulo vai entender.
Às vezes você está com 30, 60 canais na cabeça, passando por equalizadores, compressores, outros equipamentos. Você tem toda uma ligação na sua cabeça, né? Você tem toda uma ligação na sua cabeça. E a todo momento você tem que estar ciente da onde está indo, da onde está vindo, para onde vai. Essa ligação. Então, a todo momento, o técnico está raciocinando. Tá Tem que estar contando, ligado o tá tempo pensando. todo. Ainda mais se ele estiver gravando. Qual é o take? Compasso, BPM. Ele está ciente de tudo. Então, assim, não vou falar que não seja uma profissão que, dependendo da forma que é levada, seja desgastante, tá? Porque dependendo da forma que for levada, é desgastante. Mas é uma profissão que dá trabalho, tá? Não vou chegar só com o brilho e com a graça. Eu vou chegar com a verdade. Sim. A gente está Então, aqui justamente para isso, para desmistificar essa parte de que ninguém, ou pelo menos a maioria, não vê em vocês lá em cima tudo isso que você está passando para gente, entendeu? É não conseguir nem mensurar a imensidão do trabalho que você tem de estar ali com trocentos cabos e ter que prestar atenção em tudo, entender de tudo, e Deus o livre se na hora ali um der pau, porque isso acontece, é máquina. Um der pau, você tem que se virar nos 30 e fazer a máquina funcionar. Também tem esse detalhe, também tem isso. né? Que não é só... Até então a gente está falando da parte bonita, do funcional perfeito. Mas a gente sabe que de repente um cabo pode estourar, uma corda pode, e vocês ali, técnico, vocês têm que assim, se virar nos 30 e fazer a coisa acontecer, porque o artista não quer saber. O artista ele foi lá para gravar, ele quer dar o melhor dele, então o problema é de vocês. A apresentação, o show, a gravação, o ensaio tem que acontecer. Não tem Ponto. essa. O artista tá lá, tem que acontecer. Eu digo muito que a gente sempre tem que pensar um pouco à frente. Vamos supor, a gente tem lá pro ensaio 36 canais. A gente já liga 40. Já pensando, se parar isso, se parar isso, se parar aquilo. Já pensando acima, sempre com redundância. Tem pessoas hoje em dia, não vou citar nomes, tá? Mas tem pessoas que saem com seu hack de efeito de voz para fazer show. Tem que acontecer de qualquer jeito. São 2 notebooks, 2 MacBooks, 2 placas, interligadas, sempre em redundância. Se alguma falhar, já liga a outra. Não para nunca. Isso é o mais certo, isso é o mais profissional. Entendeu? Quando o profissional chega a esse ponto de ter redundância, de entregar a certeza para o artista, isso é um vínculo incrível, ainda mais para quem está na estrada, tá? Porque a gente tem um hold, tá? A gente, querendo ou não, tem a galera que faz a montagem, tem um engenheiro de áudio, tem um mixer depois que pode pegar aquele material e mixar. Uhum. Não é só o artista, a sua equipe, entendeu? Tem o pessoal da van, tem os motoristas, tem o pessoal das empresas que alugam backline para eles. Tem muita gente fazendo isso acontecer. A engrenagem é muito grande para a Muito gente se grande. limitar só ao artista. Muito né? grande. Muito Então, grande. tem que acontecer porque, assim, E todo mundo pensa com redundância, tá, nisso. Todo mundo, desde o host, desde o carregador, até o pessoal que aluga o backline. Todo mundo pensa em redundância, sei lá. Vamos supor, o cara usa um Hammond B3, é um órgão que tem uma caixa Leslie. Mas vai fazer um show, tudo bem. Às vezes o pessoal já pede 2, porque se parar já troca, antes do show mesmo. Sempre tem que ter redundância. É uma certeza que a gente tem. Eu vejo muito pessoal de show que vai lá ensaiar no meu trabalho às vezes, tudo redundância. você está sempre um passo adiante, que é para que não seja pego De de surpresa. surpresa. Porque, como a gente fala, são máquinas, né? São produtos e tá ali, pode dar problema. Ó, vamos lá. Eu trabalho num lugar onde tem um microfone de 1949, de fita. Ele foi feito por um humano, certo? Nós humanos somos falhos. Por que um equipamento feito por um humano não pode falhar? Você falou tudo, né? Você falou tudo, porque... assim, não é nem a culpa, né? Para que você não tenha esse tipo de problema, tenha 2.
Porque se um falhar, você já vai estar com um outro ali. Agora, se você pensa que isso aqui nunca vai falhar, quem falha é você. Você tá dando sorte pro azar. E muito, e muito. E como foi também a sua passagem na troca de Faustão para Hulk? O que você pôde absorver também? Porque assim, você já é um cara FFF, tá? E você está nesses grandes momentos, eu creio que você não só absorveu do lugar, do momento, mas também contribuiu, né? Porque se não fosse para você também estar contribuindo, provavelmente você não teria tido a oportunidade de vivenciar essas experiências que você teve. E lá, como que foi? Porque assim, a gente está falando de um complexo ferrado. Bom, o que que acontece? Nessa transição, o show dos famosos, as músicas já eram uma parte gravada para os ensaios deles, não onde eu trabalho, tá? Mas o que que acontece? A gente já tinha a familiaridade com os músicos, com o projeto. E em um determinado tempo eles precisavam de um lugar para poder ensaiar, porque eu acho que o estúdio deles estavam passando por uma reforma. E eles ficaram um tempo lá, na onde eu trabalho. Nesse tempo, eu consegui conhecer mais os músicos, vivia mais com eles, mas também conheci mais pessoas de dentro, né, do projeto. A parte que eu peguei a transição foi só na parte musical. Quando eu comecei a conviver com o pessoal de dentro da produção, já tinha feito a transição, já era 2021. Então eu consegui compreender que eles estavam alterando algumas coisas, porém tinha algumas coisas no mesmo formato, não tinha mudado. Então, questões sonoras eu já estava bem adaptado, mas conviver com a galera e ver como a interação é fantástica entre a música, o artista e a dança foi diferente para mim. Foi uma vivência muito bacana, porque querendo ou não, todos os dias eu estava lá às 9 da manhã, disparando as faixas que eles estavam gravando para ensaiar com as músicas, como um DJ, né? Já tudo marcadinho, bonitinho, intro, com bridge, ponte, fim, tudo certinho. E disparar isso no tempo certo para eles. Poxa, tô dançando aqui, não, volta em tal passo. Eu já sei que é em 26 segundos. Isso para mim, essa ligação foi fantástica. E você tem que ter também ensaio. uma memória e tanto, né? Porque assim, você saber que segundo é que você tem que voltar, velho, você tem que estar, ó. Eu faço a lição de casa sempre que possível, entende? Então, tipo assim, as músicas chegaram na sexta, eu sei que segunda vai ter ensaio. Eu vou ouvir, vou mapear aqui um pouco. Bom, tá mapeado, eu já sei o que X artista vai fazer. Então, vou tentar separar por aqui, porque eu já sei mais ou menos como é que X artista dança ou leva o ensaio. Então, isso já adiantava para mim, pro artista, pra coreógrafa, pras bailarinas e pros bailarinos. E essa conexão de ver eles montando a coreografia junto com a música, entender os passos junto com o que está acontecendo com a música, foi fantástico. Foi fantástico mesmo, porque às vezes você fica tão ali no mundo da música que você não vê tudo que engloba. E a dança fala muito. Como eu tinha dito antes, às vezes a maneira da pessoa se vestir determina o que ela escuta ou o que ela vive, o que ela gosta. E tem muita gente que se veste de uma forma de que você olha e se fala, meu, essa pessoa dança? Só pelo estilo. Às vezes pode ser um tênis, pode ser uma calça, pode ser qualquer coisa. Mas você consegue enxergar, você consegue fazer essa análise. E lá dentro, para mim, foi muito diferente fazer essa análise. Porque eu estava com pessoas que, querendo ou não, as vestes às vezes combinavam, né? Conversavam. E às vezes não, mas estavam com o mesmo propósito. De entregar a melhor coreografia, a melhor apresentação pro artista. O Douglas veste o quê no dia a dia? Eu fico entre o esporte e o street. Eu gosto muito de rua, porém, eu não consigo largar aquele meu lado atleta de 11 anos. Eu gosto muito também. Certo. Só pra gente dar uma respirada, a gente vai no pique.
Bate lá e volta, tá? Certo. Estética ou essência? Essência. Na noite, amores ou amizade? Bom, na noite, amor. Um único. Certo. Na treta, você pacifica ou bota fogo no parquinho? Bom, eu tento pacificar, mas se eu vi que não tem parcimônia, Fogo no aí a gente parquinho. tá de peito, né? Uma frase que te move. Uma frase que me move. Vamos lá. Foco, força e fé. Um estilo musical. Jazz. Jazz é como se fosse uma conversa, né, entre os próprios músicos. Cada um tem o seu espaço para poder fazer o seu solo. É uma conversa. E é imprevisível, é fantástico. União ou cada um por si? No seu trampo. União, com certeza. União. União. O que você diria para você na sua versão de 10 anos atrás? Você com 18. Para não, guerreiro. Para não. A vida é um piscar de olhos. Qual seria o título do seu filme, Vida Real? Bom, para isso eu vou ter que refletir bastante, hein? Esse tomar lá da cá agora me pegou. Eu vou te deixar Tudo bem. com essa lacuna. Tá, mas depois eu te cobro essa antes de acabar. Então, a gente vai dar sequência, mas você... A engrenagem tá girando. Isso. É um perrengue que você viveu e que se tornou uma boa história. Que tornou uma boa história. Uhum. Tô vendo que vai ser o segundo. Que vai ficar na máquina. Ficou complicado agora, tem que buscar tanto perrengue. Tá bom. É um corre que te inspira. Um corre que me inspira. Sabe o Carreto Muito Louco? Eu vi ele, eu trabalhei numa sessão com o MC Hariel. Eu já tinha visto ele na internet. E desculpa, a história dele é inspiradora demais. Não. Sem palavras. Sobre esse trabalho com o Hariel, o Funk Superação, realmente tem muita gente que precisa ver como superação qualquer impasse que passe na vida, qualquer obstáculo que passe na vida. Foi uma transição muito grande ele mudar a ostentação para superação, porque pra gente que mora da ponte pra lá, superação é muita coisa. Qualquer obstáculo passado, qualquer conquista é uma superação enorme. Nem sempre as pessoas conseguem ver isso e falar, olha lá, tá ostentando, tá fazendo isso. Não. Teve luta. Eu vou aproveitar, você até me permita, já que você tocou nesse momento do Ariel, e a gente está vivendo e vendo o Pose, vendo o Ruan, e vendo tantos outros pretos, né? Da favela. O pessoal fala comunidade, mas não, para mim é favela. E assim, a gente só retrata o que a gente vive. Então, por que se você tiver numa novela, em horário nobre, você pode interpretar o mal. Mas se você for cantar, você tá fazendo mau juízo para as pessoas. Então, é umas coisas que eu particularmente não consigo entender. Então, é assim, eu não estou dizendo que fazer apologia a qualquer tipo de coisa é o que liga. Mas se você vive no meio, você vai cantar o quê? Coelhinho da Páscoa? Bom, É complicado. eu não tenho muita coisa para defender nesse quesito. Acredito que a apologia tem, assim, o seu espaço de muito tempo. Querendo ou não, eu escuto música de muito tempo atrás. Muito tempo atrás tem outras músicas que... Outro tipo de apologia, muito mais pesadas. Acredito que se a pessoa vive aquilo, ela tem que ter a liberdade de expressão. Porém, tudo tem que ser revisto.
A gente vive em outros tempos, então tudo tem que ser revisto. Não tô aqui para julgar nada, 2. mas acredito muito que as coisas deveriam ser revistas. Não pode. Eu só entrei nesse detalhe com você porque, assim, não pode ter 2 pesos e uma medida, né? A lei, a justiça, ela tem que ser igualitária. Mas a gente nem vai. Eu estou mais interessada no Douglas, porque isso é uma coisa que eu teria que pegar num outro contexto, o Douglas, para gente debater. Sim. Entendeu? Porque questões que para nós, da ponte para lá, a gente vive no dia a dia. Porque ser preto é complicado. Então você tem que levantar a bandeira da paz e fazer a paz. Mas a gente também tem que querer que a justiça nos enxergue tal qualmente os brancos que fazem cagadas tão grandes quanto alguns que são idolatrados. Então, é complicado. Mas o Douglas, para mim, é o meu prato principal hoje, tá certo? Então, foi mesmo só pra gente mostrar que a gente também tá atento ao mundo, Ao que está ao que tá acontecendo. acontecendo e não deixar passar em branco. Mas o que eu quero saber agora do Douglas é que ele, com essa percepção, com todo esse estudo, com toda essa bagagem, sabe, com toda essa capacitação que ele tem, porque ele está correndo atrás, ele está se entregando, ele quer lançar o trabalho dele. E eu quero saber quando, onde e por quê. Eu li uma citação sua que, assim, chega de cópias nesse mundo que tudo parece igual. Então, aonde vai ser a diferença do Douglas quando ele estiver na pista com o trabalho dele? Bom, eu procuro autenticidade sonora. Estou aprendendo a produzir agora. Estou fazendo alguns cursos. E eu gostaria realmente de unir, como a gente tem não só gêneros musicais e agora subgêneros, que já ramifica muito, achar o meu, com a minha identidade e produzir. Por isso estou aprendendo a produzir. Já tenho alguns traps, já tenho algumas coisas. Por enquanto eu não lanço, estou aprendendo ainda. Entende? Então, eu estou procurando isso com novas roupagens, novas vestes, um novo casaco, talvez para um hip hop jazz ou para algum outro gênero assim. Isso é só um exemplo, tá? Eu não vou falar muito sobre o que está à frente, é o que está aqui, mas a ideia que eu procuro é isso. Uma estética nova, uma coisa autêntica, realmente, para que você olhe e fale, pô, isso é diferente. Isso me lembra tal, tem tal referência, mas isso é diferente. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente vê pessoas de nível internacional. A referência fica tão próxima que quase vira uma cópia. Esses dias eu estava com um amigo meu que é baterista. E eu tava comentando, pô, meu, tá o cara lá no R&B, lá de fora da gringa, fez isso, fez aquilo. E eu não gostei. Por quê? Porque me lembra a letra desse cara aqui, de 2000. E aí, esse cara aqui copiou o beat dele. E esse cara aqui, agora, em 2024, ele pegou e copiou a letra. Um copiou o beat, outro copiou a letra. Eu falei, mas é uma cópia. Assim, não é uma referência. Realmente é uma cópia. Então, é isso que eu procuro. Não copiar. Fazer Quando o seu. escutarem o Douglas, vão dar um 360 e não vai encaixar em nada de ninguém. É você. Pode até encaixar, pode até referência, mas vai ter alguma coisa ali que vai mostrar, ó. Aquilo dali é diferente. Aquilo é Douglas. Aquilo é a produção dele. Isso Entende? isso é muito interessante, porque é como você diz, no mundo onde a gente vive de cópias e de releituras, você entregar o seu melhor, você entregar a sua autenticidade, realmente vai fazer diferença. E eu vou querer estar lá na fila para falar, opa, vem cá, menino, vem aqui É mostrar pra porque gente. isso é uma ideia, né? Notas, a gente tem as mesmas notas. Sim. Então, tipo assim, escalas, a gente tem as mesmas escalas. Então, tipo assim, realmente é procurar ali uma cor, uma textura, uma coisa diferente. Pra dar aquele ar diferente mesmo, de autenticidade de Douglas. Que com certeza não estará
esse nome como artista. Eu vou te fazer a pergunta, mas você me responde depois no PV. Já tem o nome de artista? Bom, Depois no PV, você me... pode deixar. Tá certo? Pode deixar. E agora o momento é seu, tá certo? Até aqui a gente trocou, mas não esqueça que você me deve, tá? Tá, te devo 2. Me deve 2. Agora você passa pra gente as suas redes, todos os contatos que você achar necessário dispor para que as pessoas te encontrem um pouco mais, para que a gente fique ali, namorando um pouco mais o trabalho do Douglas, porque eu vou ficar namorando, eu vou querer, no off, saber mais e mais. Bom, minhas redes sociais estão aqui, ó, Instagram, DJ Doug SP, tá? Como eu já trabalhava há um tempo atrás discotecando, tenho deixado isso um pouco para aprender produção e também para ficar na parte técnica. Tô deixando um pouco de discotecar no momento, mas tá lá DJ Doug SP. Lá você vai encontrar meu contato do WhatsApp, meu link do TikTok, que tem algumas coisas lá. Podem ficar à vontade. Se quiser entrar em contato, quiser ver gravação, tiver alguma questão técnica para tirar sobre algum trabalho que você queira gravar, pode entrar em contato. Bom, essas são as redes sociais que eu tenho para entrar em contato. Meu WhatsApp já tá lá, eu faço tudo pelo WhatsApp. Então é sucesso. Qualquer coisa, tamo aí. Curiosidade, pessoal. O Douglas é sempre assim, essa calma em pessoa, porque, pelo amor de Deus, né? Com você não adianta querer voar. Você mantém ali o tempo todo essa calma aparente. Bom, a vida é transitória, é um piscar de olhos, né? Nesse piscar de olhos, o homem vive tudo. E eu sei meus momentos de calma, meus momentos de estresse, sei muito bem. Mas o que eu comecei falando aqui no podcast é vivência. Não importa se tem 28 anos, se alguém tem 22, se alguém tem 19. A vivência faz com que a gente se mature. Então, essa calma para poder chegar aqui quer dizer que lá atrás, o Douglas do passado, já passou por algumas barras, por algumas tretas que fizeram chegar a esse estado limiar. Mais tranquilo e calmo, mais parcimônio. Mas isso também não faz com que neguinho olhe esse Douglas calmo, parcimônia, e acha que pode bater de frente, porque o Douglas, embora tenha a vivência dele para chegar hoje nesse estado de espírito, se mexer no vespeiro acha, né? Bom, eu costumo dizer que não é para acostumar tentar bater de frente com a minha fé. Minha fé é forte. Então, não tenta com a minha fé, por favor. Mas a gente sim sabe também entregar esse mesmo veneno com muita elegância. Isso é Sair lindo. como um lorde. Isso é Então, lindo. isso faz com que a vivência nos dê não só esse conhecimento, mas essa maturidade. Tem pessoas que às vezes não vale a pena. Tem situações que não vale a pena ter veneno. Eles não merecem nada. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas assim. E não são poucas. O mundo tá aí, né? Infelizmente. A gente tem que saber sobressair. Agora, o filme da sua vida real seria que nome? E isso engloba tudo, tá? Pra sair esse nome desse filme. É porque fica um pouco complicado, né? Ficou. Fica um pouco complicado. Tem momentos de novela mexicana, aí tem outros momentos muito, muito de adrenalina, porque querendo ou não, fiz muita festa underground, então eu vi muita coisa acontecer. Faz uma sinopse. Então, para te ajudar, porque eu não vou sair daqui sem essa resposta, faz mais ou menos como um texto, começo, meio e fim. Como você já viveu tudo isso, você começa que seria isso, que passaria por isso, e o final a gente vai ver lá na frente. Tudo bem. Um jovem que costumava sempre correr e jamais desistir dos seus objetivos, uma vez teve o seu calcanhar de Aquiles machucado e nunca mais pôde correr, mas ele conseguiu reobjetivar a vida dele e achar um outro obstáculo para se superar.
cada dia mais. E eu achei isso na música. E é incrível porque a música, ela consegue expressar não só sentimentos, mas momentos, da qual a mais alta filosofia não consegue expressar. E a gente pode procurar palavras e palavras, mesmo as palavras sendo nossa inesgotável fonte de energia. Então seria isso a minha vida. Eu consegui encontrar novamente algo que eu pudesse me entregar. E você acabou de responder novamente o perrengue que virou uma boa história. Tá vendo? Você acabou de responder. Foi 2 por 1, porque o filme da sua vida, você fez a sinopse, mas você deu a resposta do perrengue, porque por esse tempinho que a gente aqui tá junto, eu creio que um dos maiores perrengues é para um menino que está focado. 6 anos, Um tava menino de treinando. 6 anos. Dos 6 aos 12 eu tava treinando, Um correndo. menino que está focado. Correr, de repente tem que parar. Porque é mais ou menos isso. Você está correndo e você teve que parar, né? E a vida não nos permite parar para sempre. E olha a sua pouca idade. E com essa pouca idade, você, claro, chorou, sofreu, mas dali a pouquinho, você também entendeu que a gente tem que seguir o ciclo da vida. Aí você me disse que, depois de um tempo, você precisou ser CLT, porque nós não temos pais abastardo para segurar a nossa onda. A nossa onda, da ponte para lá, é um pouco mais complicado. A gente tem que, às vezes, catar o sonho, botar aqui no bolso e ir realmente ser CLT para que a gente consiga, mais para frente, fazer algumas coisas que a gente realmente goste, né? E nessa sua caminhada de CLT, você caiu, entre aspas, Abriu uma porta ali pro aonde mundo você musical, que era um está. mundo que eu já gostava, e ele acabou abrindo uma porta, da qual estou aqui há 8 anos e todo dia eu tô batendo um martelo lá. Entendeu? Então é assim, para você que tá aí do outro lado e tá dizendo que, porra, velho, eu tô no maior perrengue da minha vida. Pega, pega a experiência, pega essa história de vida do Douglas, que não é gostoso para um menino de 6 anos, treinando há 6 anos, dos 6 aos 12, de repente ter que parar, ter que ressignificar a vida. Mas, de repente, você pode estar no lugar que lá no fundo, lá no seu íntimo, é o que vai te fazer feliz. Então, não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Mas vamos pegar hoje ele como experiência. Mas olhe dentro da sua própria casa, olhe dentro dos seus, que com certeza você vai ter várias histórias lindas para servir de exemplo, tá? Porque não é fácil. Basta ter vontade de ir à luta. Eu não vou dizer que eu já passei 23 anos sem andar e que tive 150 quilos. Mas hoje estou aqui, linda e preta. Bom, a parte do linda sou eu que acho, tá, pessoal? E preta sempre. Então, Douglas, foi um prazerzaço mesmo, cara, tá aqui dividindo a sua história de vida. E eu quero mais e mais, tá? Porque quando o Douglas tiver achado a pura essência dele e ele for lançar essa parte gostosa, porque olhando para você, olhando nos seus olhos, conversando com você com essa calma, eu imagino que vem coisa muito boa. E eu quero estar aqui, tá? Pra gente trocar de novo. Porque eu quero falar, esse é o meu menino. Bora trocar esse lero. Bora? Bora. É isso. Sucesso. E eu tenho que dizer assim, família, meu bem maior, só agradecer.
por mais um Pod Break Menos é Mais. Gratidão.